Olá, estão oficialmente abertas as vagas para o Método Plantar, para você realizar a construção e a multiplicação de patrimônio através da minha estratégia e da minha assessoria. Através dos grupos de consórcio específicos para esse fim, grupos com meia parcela, grupos com potencial alavancado alto e lances estratégicos. O consórcio certo feito do jeito certo. Eu sou Aline Casa, nas redes sociais você me encontra como Aline da Cativa. Sou empresária, mãe e investidora há mais de 15 anos. Exatamente há mais de 15 anos eu aplico para mim esse método e tenho tido a oportunidade de ajudar centenas de pessoas a fazer o mesmo. E eu te digo, usando o método você vai construir um patrimônio sólido, ao ponto de te garantir um futuro tranquilo, exatamente como você imagina. Desde, claro, siga com persistência, siga à risca as etapas e tenha paciência para colher os frutos. Um patrimônio expressivo construído com alavancagem que explicarei com calma. E não é uma alavancagem com riscos, pelo contrário. É a única forma de fazer alavancagem sem correr riscos. Não existe milagre. Para conquistar patrimônio, esqueça essa conversa de colocar todos os meses 500, 1.000, o valor que seja, em uma aplicação ou algum investimento no mercado financeiro. Isso não será o suficiente para quem é e para quem não é essa maratona. Você se encaixa em um desses objetivos? Tem dinheiro na poupança ou tem uma aplicação no seu banco e não vê isso crescer da forma que gostaria? Ou precisa de um incentivo para investir com mais frequência e com mais regularidade? Se você é daquelas pessoas que não consegue guardar dinheiro para seus objetivos, quer comprar seu primeiro imóvel, está no começo da sua jornada e quer começar a construção do seu patrimônio? Se você já tem um patrimônio e quer aumentar ele, se quer aumentar o seu imóvel, reformar ou fazer o upgrade trocando o seu imóvel, se quer quitar um financiamento imobiliário que te incomoda, se busca um segundo imóvel para lazer, ou ainda pensa em imóveis para receber aluguel todos os meses. Por fim, para você que deseja investir e ter retornos importantes, mas sem correr riscos dos investimentos que existem no mercado, como, por exemplo, bolsa de valores e outros. Para tudo isso, o método vai resolver o seu problema. Agora, não é para quem está em busca de dinheiro fácil, de esqueminha milagroso. Aliás, se você está em busca disso, lamento te dizer que isso não existe. Logo, fique aqui para aprender mais sobre o mundo dos investimentos. Não é pirâmide, nem esqueminha ilegal. Deus me livre, inclusive. É tudo dentro da lei. O sistema é amparado por lei própria e auditado pelo Banco Central. E outra, se você está desempregado, fique aqui para aprender, mas não será o seu momento de investir. É o momento de buscar recolocação e restabelecer a sua renda, para depois ter condições favoráveis para investir. Para iniciar, deixa eu te mostrar o resultado que algumas das pessoas que investiram no método tiveram. A Marisa Cortinas, com a Marisa, a proprietária aqui dessa empresa, e a gente veio dar a notícia, inclusive ela foi contemplada na sua cota de imóvel, né, Marisa? Eu resolvi investir, fazer o consórcio para ter um dinheiro sempre guardado, um dinheiro que eu me comprometi. E eu vou dizer para vocês que isso é muito bem válido. Então hoje o meu investimento foi baixo e a lucratividade foi grande. Estou começando outra carta para ser contemplada daqui a um tempo. Isso. Meu nome é Jefferson Dapper. Então a gente fez o nosso primeiro consórcio de imóvel, se eu não me engano um valor de 150 mil. Pagamos 3 anos. Ficamos muito felizes o dia que a Aline me ligou, no meio-dia aí, eu estava trabalhando. E por fim a gente decidiu vender. Então naquela época eu tinha pago em torno de 22 mil reais e tive um retorno de 100% em cima do consórcio, né? Fiz a venda da carta. Eu me arrependo muito de não ter começado antes, porque hoje eu podia ter um outro caro ainda, né, quitado. Eu poderia ter um imóvel totalmente quitado. Eu comprei uma cota de 375 mil, se eu não me engano, na época, e vinha pagando desde lá. Até que sexta-feira me ligaram que eu tinha sido contemplada. Menos de 2 anos pagando, eu fui contemplada. Eu investi 24 mil
e vendi a minha carta por 74 mil. Então, vale muito a pena. Já fiz outro consórcio, né? Eu acho que é um investimento maravilhoso, que tem uns retornos ótimos. Então, indico a todos. Viu só que bacana? Eu estou te falando que com um método é possível construir e multiplicar patrimônio, justamente porque foi o que eu fiz e continuo fazendo. Veja bem, eu sou a mais velha de 5 irmãs. Aos meus 11 anos de idade, eu já comecei a trabalhar fora como babá. Aos meus 14 anos, eu saí de Princesa, uma cidade do interior lá de Santa Catarina, do oeste catarinense, para ganhar mais na capital, Florianópolis, para trabalhar como faxineira e babá em uma casa de família. Minha mãe sempre dizia, se quer algo, compre no carnê, porque só assim terás as tuas próprias coisas. É a forma que a maioria dos brasileiros lida com as finanças. E no começo foi exatamente isso que eu fazia. Por exemplo, fiz a compra do meu primeiro carro que veio acompanhado de um carnê tipo aqueles Bíblia, sabe? A parcela cabia no meu bolso. Parecia fazer o certo. Você nunca fez isso? Paguei R$ 33.100 e vendi ele depois no futuro por R$ 10.000. É dose isso, né? Passou o tempo e chegou aquele momento que eu comecei a pensar em como eu faria para ter meu imóvel próprio. E eu tinha aqueles conceitos populares na cabeça que todo mundo tem. Fui atrás de um financiamento, só que quando eu simulei os financiamentos, eu pensei, não é possível que não exista outra forma de comprar o meu imóvel e não pagar 3 no final. Não pode ser. Foi exatamente nesse ano que eu me apavorei com a questão do financiamento que eu comecei a colocar na minha vida o conceito das 3 trocas. Trocar impulsividade por paciência, trocar consumos desnecessários por investimento e, por fim, trocar endividamento por planejamento. Começamos o planejamento da nossa casa com uma cota de consórcio. No início fiquei um pouco assustada, é verdade, e se demorasse para contemplar como seria? Mas entendi que isso era a forma inteligente de poupar dinheiro para uma meta específica e que ganharia somente com os reajustes da carta. Não tinha como dar errado, se fizesse com paciência e regularidade. Foi a primeira vez que eu associei paciência e regularidade com construção de patrimônio. Segui em frente e assumi esse compromisso com o meu futuro, fazendo esses aportes todos os meses. Uma aplicação forçada, uma poupança forçada. Aprendi a focar nos meus objetivos. E mesmo sem expectativa de retorno rápido, sem dar nada de lance, fui surpreendida sendo contemplada na 8ª parcela. Vendi rapidamente aquela carta de crédito e descobri a possibilidade de retorno financeiro nesse mercado. Lucrei mais de 5 vezes o que tinha aportado. A tese das 3 trocas poderia fazer milagres a longo prazo. Naquele momento, não utilizei o consórcio para construir minha casa, deixei para um plano futuro e aproveitei para obter o lucro na venda da carta contemplada. Obviamente que iniciei novas cotas de consórcio com o objetivo da casa própria. Primeiro uma, depois outra e assim sucessivamente até hoje. Uma dessas cartas virou a casa dos meus sonhos, construída do jeito que eu sempre quis. E aliás, hoje eu com 36 anos já tenho essa casa quitada. Com o tempo fui entendendo melhor todo o processo e fazendo cada vez mais cotas. Por experiência própria, ficou claro para mim que deveria seguir com a tese das 3 trocas, usando ferramentas que possam fazer dinheiro com o dinheiro dos outros. Ou seja, alavancar para ter crescimento patrimonial e me possibilitar até uma aposentadoria melhor no futuro. E aí você pode estar se perguntando, então é só fazer um consórcio que tudo se resolve? Pois então, lá no começo eu até achei que era assim, mas ao longo de 15 anos eu entendi que só isso não bastava e que os resultados podem ser acelerados com estratégias específicas. Dentro do sistema de consórcio existem milhares de grupos com formas e características diferentes.
E isso faz a diferença para que, de fato, você tenha resultado. Para fazer multiplicação patrimonial de uma forma mais rápida, você vai precisar de um método que vai muito além do que adquirir uma carta de consórcio. Aliás, é por isso que muitas pessoas erram nesse assunto. Quando digo rápido, não estou falando de ficar rico em 6 meses. Estou falando em chegar no objetivo antes do que chegaria se não utilizasse o método. Agora, vamos nos dedicar a entender como funciona o método plantar na prática, para realizar essa construção e multiplicação patrimonial a qual eu me refiro. Pensa comigo. Basicamente, não existem outras alternativas para formar e aumentar seu patrimônio, certo? Vamos imaginar que você quer comprar um imóvel. Basicamente, não existem muitas alternativas no mercado, a não ser essas. Primeira possibilidade, comprar à vista. O problema é que pode ser que você não tenha esse valor e por isso não vai ter saída. Agora, mesmo se você tiver, não é a melhor ideia se desfazer desse valor, porque deixarás de ganhar com os rendimentos desse valor aplicado. Se você tem, por exemplo, 400 mil reais, são 40 mil reais por ano que você poderia estar ganhando tendo esse dinheiro aplicado. Não é uma atitude sensata. Normalmente, um imóvel de 400 mil não vai te trazer essa rentabilidade. Segunda possibilidade, você pode financiar. O problema é que pagarás o triplo do valor do imóvel. Dificilmente esse imóvel irá render o suficiente para bancar todo esse custo no longo do tempo. Além disso, existe a necessidade de entrada e as parcelas mensais são altas. Os prazos também são altos, né? Exigirá um esforço enorme para fazer essa operação valer a pena e na grande maioria dos casos não será possível. Faça as contas. E não é tão fácil como parece. Não tem mágica. Terceira possibilidade, economizar e investir mensalmente para juntar o valor do imóvel. É isso que muitos gurus falam, que com orientação você consegue comprar seu imóvel. Porém, na vida real, essa conta apresenta 2 principais problemas. Primeiro, porque investir com regularidade, sem falta, todos os meses, é fácil na teoria, ou para quem ganha muito. Já atendi dezenas de pessoas que ganham bem, acima dos 20 mil por mês, e mesmo assim não conseguem guardar e investir. Mais de 80% dos brasileiros não conseguem fazer isso. Segundo ponto é que o valor que você conseguir guardar não vai ser o suficiente para lhe dar poder de compra em função da valorização dos imóveis. Quarta possibilidade que existe para você adquirir seu imóvel é usar um consórcio, que nada mais é do que usar a força coletiva para obter um recurso de terceiros. Você não mexe nas suas economias, mantém elas aplicadas, coloca um valor mensal, que é uma parcela, em uma cota de consórcio de um bom grupo. Pensa comigo, você tem uma certeza de que receberás o valor do imóvel antes de juntar todo o dinheiro, é óbvio. E aí surge a dúvida, mas e se eu ficar lá para o final? Usando estratégias básicas, é absolutamente improvável que você fique até o final. E ainda, se ficar, recebe o valor em espécie, corrigido e atualizado. Utilizar o sistema de consórcio de forma correta faz com que você alavanque o seu patrimônio. Exatamente isso. Você faz um processo de alavancagem, porém sem riscos, com proteções previstas na lei do consórcio. Para construir e multiplicar patrimônio, não adianta olhar a curto prazo. O segredo está em criar formas mais eficazes de fazer dinheiro a longo prazo, o que nos faz entrar um pouco no campo dos investimentos. Falaremos mais sobre isso logo mais. Até porque antes precisamos cuidar do dinheiro que temos. É utopia pensar em investir se não somos capazes de gerenciar bem o nosso dinheiro. E gerenciar bem, entre outras coisas, significa não jogar dinheiro fora. Um financiamento pode ser um grande problema para você. É a forma que muitas pessoas jogam dinheiro fora. O Brasil é um dos países com as mais altas taxas reais de juros do mundo. E isso não é de hoje, desde sempre é assim. Muitos dizem que financiar vale a pena porque não pagamos mais aluguel.
Mas vamos calcular isso junto e ver se isso procede. Vamos usar como base um imóvel de 375 mil adquirido com um financiamento habitacional da Caixa Econômica Federal, o banco que mais cede crédito imobiliário no país. Normalmente é onde se tem as menores taxas. Eu fiz uma simulação aqui no site, acessível a quem quiser conferir. O prazo padrão oferecido é de 420 meses. Para usar em um prazo menor, precisarás de uma renda bem superior à média. Tivemos que desembolsar R$ 75 mil de entrada, 20%. Pagaremos um juro anual acima de 10% pelo sistema SAC, corrigido mensalmente pela TR. Vamos financiar de fato R$ 300 mil que vão virar 872 mil mais a TR. Como eu digo, pagarás 3 vezes o valor do imóvel. E a parcela? Vejam só, a parcela é de R$ 3.298. Não é uma parcela baixa. Ah, tá, mas as parcelas vão caindo. Reparem que a cada mês ela reduz R$ 5,88. Vai demorar até essa parcela ficar baixa para você pagar. O maior ponto de atenção no financiamento é a redução do saldo devedor. No começo você paga R$ 714 do imóvel e o restante, R$ 2.486, são juros, como você pode perceber na imagem. Então, essa história de que eu vou antecipar e vou pagar pouco juro é papo furado. Você vai economizar sim, mas ao ponto de pagar poucos juros? Como? Se a grande parte dos juros são pagas nos primeiros anos. Agora, comparando com uma carta de consórcio de R$ 300 mil, no consórcio certo, a taxa de administração será na média 1,32% ao ano. Compare. 1,32% de taxa de administração do consórcio contra 10% dos juros de um financiamento. A parcela no consórcio é de R$ 1.845 em 200 meses, totalizando assim um valor de R$ 369 mil. Então vamos comparar. Para os mesmos R$ 300 mil, no financiamento o valor final será de R$ 872 mil em 35 anos, com uma parcela inicial de R$ 3.200. Já no consórcio, o valor final será de R$ 369 mil em 16 anos e 5 meses, com uma parcela inicial de R$ 1.845. Uma diferença de R$ 503 mil. Mas o consórcio tem reajuste? Tem, pelo INCC. E o financiamento também tem, pela TR. Ah, mas o INCC é maior do que a TR. Perceba, o percentual da TR é menor, mas é calculado sobre as parcelas. Logo, com uma parcela do financiamento maior e por mais tempo, o efeito do reajuste da TR será alta. Já no consórcio, o percentual do INCC é maior, porém sobre uma parcela menor e na metade do tempo. Quando você quitar o consórcio, terá mais 18 anos de parcela do financiamento e mais 18 anos de reajuste da TR em cima dessas parcelas. Então não se engane, essa diferença seguirá existindo. E aí normal a gente ouvir assim, mas no financiamento eu antecipo as parcelas. Tudo bem, se você pode antecipar parcelas no financiamento, pode também antecipar no consórcio. Sobre as parcelas que você antecipar no consórcio, não pagarás a correção futura. Mas no financiamento eu compro logo? Exato. Perceba que não é uma questão matemática e sim emocional. É comportamental. Mas Aline, eu não tenho outra saída. Eu pago aluguel. Ou eu preciso pagar o aluguel ou o financiamento. Não é que você não tenha outra saída, você só não conhece outra saída. É diferente. Exatamente é o que eu vou te mostrar agora. Nesse mesmo exemplo, começamos a pagar uma meia parcela de R$ 922,50 mais o valor do aluguel. Vamos dizer que seja aí de R$ 1.500, totalizando assim mensalmente um valor do consórcio mais o aluguel de R$ 2.500, ainda menor do que os R$ 3.200 do que a parcela do seu financiamento. Contemplando, depois de 5 anos terás pago R$ 120 mil em aluguel. Só que nesse tempo a carta reajustou a cada ano. E você não precisará de 75 mil de entrada.
Pode deixar esse valor guardado, porque terás um crédito suficiente para a compra de um imóvel sem usar o seu dinheiro. Isso é importante e é ignorado muitas vezes. Não é só a parcela que reajusta, é também o valor do crédito. Vamos a um exemplo. Após um ano, de acordo com a média do INCC, uma cota de 300 mil aumentará 19.500. Teremos assim, então, 319.500 aproximadamente de crédito. Nesse primeiro ano, a soma das parcelas que você investiu até o momento será de 11.070. Você ganha mais crédito do que o valor total que você pagou em parcelas. Literalmente é o contrário do financiamento. Se colocar isso na conta ao longo de 5 anos, a diferença ficará ainda mais brutal. Seu aluguel é praticamente pago pela valorização anual da sua carta. Pela média, em uma contemplação em 5 anos, a tua carta estará em 400 mil reais. Logo, poderás comprar um imóvel melhor e igual a esse de 375 mil sem ter usado 75 mil de entrada. O saldo após contemplação será de aproximadamente 140 vezes de 3.109, ou seja, similar ao financiamento. Agora sim, não estarás mais pagando o aluguel nem para o dono do imóvel e nem para o banco, via juros. No financiamento, temos um imóvel de 375 mil, com uma entrada de 75 mil com prazo de 420 meses e uma parcela de 3.200. Um patrimônio de 375 mil, que terá um custo final de 957 mil. Já no consórcio contemplado em 5 anos, temos um imóvel de 400 mil, investido até o momento em meias parcelas 64.800, um prazo ainda de 140 meses com uma parcela de 3.100. Os 75 mil de entrada, aplicados a 0,79% ao mês, te dão 120 mil reais. Com esses 120 mil reais que você ganhou de rendimento, você paga o aluguel nesses 5 anos. Agora temos então um patrimônio de 520 mil. 400 mil do imóvel, mais os 120 mil que ganhamos de rendimento. O custo então no consórcio é de 618 mil, considerando o valor pago em aluguel. É doido isso, não é? Mas é isso mesmo e é assim que funciona. Aí muitos ainda continuam com a dúvida. Mas no financiamento tem o imóvel na hora. Vamos lá. Não é preferível não ter na hora e ter 2 ao invés de 1? Você notou que a diferença, mesmo pagando o aluguel, será mais de 380 mil reais? É um novo imóvel. E outra, o que demora mais? Quitar em 16 anos ou em 35 anos? Agora, se você não paga aluguel, então não faz o menor sentido pensar em financiamento. Financiar será trocar 3 imóveis por um. Você prefere um agora ou 3 em poucos anos? E com isso eu já engato em outra parte absolutamente relevante do método. O que falamos até agora diz respeito a criar patrimônios. Agora falaremos em como multiplicar patrimônio. Vamos falar de investimento conforme prometido. Mas não é qualquer ideia de investimento. Vamos falar de alavancagem. Muitos pensam que a alavancagem está associado a riscos. Pois bem, não precisa ser assim. Existem formas de alavancar que não envolvem riscos. Por isso eu digo que precisa ser o consórcio certo, feito do jeito certo. Eu não coloco meu dinheiro em risco, eu invisto em parcelas, eu não invisto 50 mil, 100 mil de uma vez para ver o que vai acontecer. Esse dinheiro fica aplicado rendendo. Arquimedes, o inventor da alavanca, disse: me dê uma alavanca e um ponto de apoio que eu moverei o mundo. No consórcio eu trabalho o conceito de potencial alavancado. Quanto maior o crédito e menor a parcela, maior será a minha alavancagem. E esse potencial alavancado é muito maior com uma meia parcela. Isso é importante, tá? Em grupos de meia parcela, por exemplo, eu tenho um aporte mínimo para um montante de crédito altíssimo. Por exemplo, em uma carta de 500 mil reais de aporte mensal, eu pago 1.397, ou seja, 0,28% ao mês. Cada mês eu coloco esse 0,28%
e posso ter a oportunidade de levantar 100% do valor, ou seja, os R$500 mil. Isso é muito poderoso na construção desse patrimônio. Um potencial alavancado altíssimo. E como fazemos alavancagem com o método Plantar? Vamos lá, basicamente de 3 formas: com a possibilidade de venda da carta contemplada, com a autoquitação imobiliária ou com a aplicação do crédito integral. Pense o seguinte: você tem uma cota e não quer usar, mas alguém que quer comprar um imóvel e não quer pagar todo o valor dos juros do financiamento vai se interessar nesse seu crédito mais barato, é certo? Óbvio, é previsto por lei a lei da transferência de uma carta contemplada de consórcio. E para isso você ganha o ágio, que é o lucro. Vamos a exemplos para explicar melhor isso. Essa mesma cota de R$300 mil, contemplando com 25 parcelas, terás investido R$23.062. O valor de venda dessa carta no mercado nessa condição é, na média, 20% sobre o valor do crédito. Uma referência à entrada dos 20% de uma pessoa que precisará de um financiamento. Ou seja, o valor de venda dessa carta é de R$60 mil. Isso representa um lucro de 36.937. Ou, se preferir, 7,19% ao mês de retorno. Considerando a correção que aumenta a cada crédito, o retorno é ainda maior. Dá para dar uma olhada nessa tabela aqui que eu preparei para vocês. Percebam que à medida que o tempo passa, o crédito aumenta e o valor de venda da carta aumenta junto, considerando valores de venda das cartas realmente praticados nesse mercado. Perceba que mesmo no 7º ano, a carta ainda pode ser comercializada com um lucro muito superior ao de uma aplicação financeira ou de uma renda fixa. A média da Selic nesse mesmo período foi de aproximadamente 7% ao ano. Podemos assim dizer que a rentabilidade é no mínimo 50% superior à de que uma boa renda fixa. Contemplando antes, o que é bem provável, a rentabilidade é mais do que o dobro quando comparada a outros investimentos. Isso que eu não vou nem comparar com a poupança, porque não tem nem graça. Aproveitando o gancho, eu sei que muitas pessoas já compraram seus imóveis através de um financiamento. Agora está feito. Podemos trabalhar então para reduzir o impacto dos juros, quitando esse teu financiamento. E isso não se faz da noite para o dia. Tens 2 alternativas: investir em cotas do método Plantar e usar o valor de venda delas para antecipar os pagamentos do financiamento. Isso reduzirá o tempo e reduzirá os juros. Ou então, usar uma cota de consórcio para trocar a dívida mais cara do financiamento por uma dívida mais barata através do consórcio. Foi o caso da Simone e do Daniel, que tinham um saldo a pagar na Caixa Econômica Federal de 381 vezes de 2.086. Quando a cota deles contemplou, eles trocaram essa dívida com a Caixa pelo consórcio deles, no qual restava 81 vezes de 1.320. Olha essa diferença. Isso é um grande propósito para iniciar seu investimento no método. Ou se você também quer comprar um segundo imóvel para lazer, uma casa na praia, um sítio, ou ainda fazer um upgrade do teu imóvel atual, fazendo uma reforma, uma ampliação, porque não há motivos para querer ter pressa ou rasgar pilhas de dinheiro por causa dessa pressa. Para quem não está pagando aluguel, essa conta fica ainda mais expressiva. Agora, a segunda forma de alavancagem segura do método Plantar. Faz sentido para você comprar um imóvel e não pagar o valor dele? Pois é isso que acontece. Essa é a chave da sua aposentadoria, da sua renda futura. Renda que será necessária no futuro para as coisas que você quiser aproveitar lá na frente, quando você tiver mais tranquilidade. Trata-se de usar o poder da autoquitação mais alavancagem patrimonial, uma soma explosiva de resultados a longo prazo. Em essência, a autoquitação imobiliária quer dizer o imóvel se pagando sozinho. Você compra um imóvel, não paga à vista, paga ele parcelado através de uma cota de consórcio específica, coloca esse imóvel para alugar e faz com que a própria receita mensal pague a parcela.
Essa estratégia é muito poderosa para a construção e multiplicação patrimonial para quem quer de fato construir um patrimônio milionário. Além do aluguel, você ainda ganha com a valorização desse imóvel com o passar do tempo. Agora vamos a um exemplo, a essa cota de 300 mil. Embora o valor da cota pode ser sempre adequado à sua necessidade e à sua realidade. Essa mesma cota contemplada após 5 anos. Como vimos, teremos um crédito atualizado de aproximadamente 400 mil reais, um investimento pago em parcelas, totalizando nesses 5 anos aproximadamente 64.800, ou seja, no momento da contemplação você pagou apenas 16% do valor do imóvel. O saldo de 140 vezes, com parcelas de 3.100, será pago pelo seu inquilino agora. Como? Vou te dar um exemplo. Compre um terreno de 150 mil, o restante dos 250 mil use para construir 6 lofts de 20 metros quadrados cada. Alugando por uma média de R$ 800 a 1.000, terás uma renda mensal de 4.800. Alugando por temporada tende a ser ainda maior. Poderás chegar até o dobro disso, considerando uma diária de R$ 100 e uma vacância de apenas 50%. Logo, tens um imóvel que, após construído, valerá R$ 600 mil, considerando uma média baixa. Terás pago do seu bolso R$ 64.800. As parcelas restantes serão pagas pelos seus inquilinos e ainda sobra mais dinheiro para investir em mais e novas cartas. Sobra o valor da meia parcela que estavas investindo, mais o lucro dessa locação desses imóveis. Lofts ou kitnets são um ótimo exemplo de um imóvel que rende mais do que os outros. Se não quiser construir, poderás comprar pronto, apartamentos, estúdios, inclusive mais do que um imóvel com uma única carta. Foi o processo que eu fiz no final do ano passado e por isso eu sei que funciona. Segue aqui a imagem desse pavilhão que eu construí com consórcio, que hoje está alugado. O valor que eu ganho de aluguel é muito superior ao valor da minha parcela, então já gera autoquitação e ainda me sobra uma renda todos os meses. Isso é a alavancagem sem riscos, independente do momento da contemplação. Para finalizar, ainda temos a terceira forma de alavancar. Essa vai te atender caso você não tenha interesse em investir em imóveis. Uma vez que o seu crédito contempla, automaticamente ele precisa ser aplicado para que renda juros até o momento que você decida usar esse crédito. Acontece que você não tem um prazo, logo poderás deixar aplicado até o fim do prazo. Você recebe juros sobre o crédito total e não somente sobre o valor que investiu até o momento. Para seguir esse mesmo exemplo, esses 400 mil reais aplicados até o final do plano, você receberá aproximadamente 1.200.000, considerando uma taxa média de 0,79% ao mês. Esse valor, ao final, poderá ser resgatado e utilizado como você quiser. Tá aí a tua aposentadoria. Esse valor deve gerar uma renda mensal na faixa dos R$ 9.000 quando aplicado numa boa renda fixa. Estamos chegando na reta final dessa aula e algo muito importante precisa ser esclarecido. A contemplação. Será que ela depende só da sorte? Olha, nos consórcios comuns, sim. Já no consórcio certo, feito do jeito certo, nós usamos lances estratégicos para acelerar a contemplação, sem prejuízo na alavancagem. Se uma cota contemplar no sorteio, é brinde. Você viu, não importa quando contempla, e sim o que você faz quando contempla. Agora, mesmo assim, não quer dizer que não trabalhamos ativamente para contemplar as cartas. Não me interessa grupos com poucos participantes, pois eles contemplam poucas pessoas. Quero grupo com mais pessoas, que contemplarão várias pessoas todos os meses, através dos lances estratégicos. E como estou pagando meia parcela usando essas estratégias, normalmente a contemplação vem em tempo da venda da carta contemplada. Eu não abro mão de usar grupos com essas características,
precisa haver não somente uma forma de contemplação, e sim várias. Deixa eu te explicar essas formas de contemplação. A primeira delas é o sorteio e é o que todo mundo conhece. Sorteio tem em todos os consórcios, eventualmente tua cota pode ser contemplada por sorteio. Só contempla quem faz, afinal, né? Ocorre com base na Loteria Federal, ou seja, altamente auditável, inclusive por você mesmo. Agora, eu me concentro de verdade onde eu posso ter alguma interação, que não é através do sorteio. Se contemplar no sorteio, é brinde, né? Primeiro, lance fixo com lance embutido. É um lance fixado em aproximadamente 29% da carta, que pode ser pago com uma parte da própria carta. Exemplo, em um consórcio de 300 mil, esse lance custa 87 mil. Na contemplação, eu desconto esses 87 mil da própria carta. Esses 87 mil também serão descontados das minhas parcelas futuras. Então, eu fico com 213 mil de crédito. Entre as pessoas que ofertam esse lance, haverá um segundo sorteio. Entre, então, as pessoas que ofertaram esse lance, que não vão ser todas do grupo. A terceira possibilidade é o lance fixo fidelidade com lance embutido. É um lance fixado em aproximadamente 28% da carta e que também pode ser pago todo com o valor da própria carta. Um exemplo, em uma carta de 300 mil reais, esse lance custa 83 mil reais. Na contemplação, eu desconto esses 83 mil da carta, que também serão descontados do valor das minhas parcelas futuras. Fico então com um crédito de 217 mil. Agora um detalhe muito importante, esse lance se chama lance fidelidade porque somente quem pagar consecutivamente por 6 meses em dia pode participar desse lance. Então, entre as pessoas que estão nessa condição e que fazem a oferta desse lance, haverá um terceiro sorteio somente entre essas pessoas. Historicamente, metade das pessoas apenas participam desse lance. A quarta possibilidade é o lance fixo Fidelidade Premium com lance embutido. É o lance com os mesmos valores do Fidelidade, na qual a pessoa não precisa desembolsar nenhum recurso para esse lance. A grande diferença é que no Fidelidade Premium poderá participar apenas quem estiver com 12 meses, pagos sempre em dia. Essa é uma grande novidade, inclusive. Se apenas metade das pessoas participam do lance Fidelidade de 6 meses, logo no Fidelidade Premium de 12 meses, eu estimo que menos de 30% das pessoas poderão participar. É sem dúvida uma grande oportunidade para quem é planejado e organizado como eu e assim espero como você. A quinta possibilidade é mais conhecida, que é o lance livre. É uma forma bem tradicional de lance no consórcio. Aquele que faz a maior oferta leva o lance. Nessa modalidade de lance, não podemos vender a carta contemplada. Agora, se você quer comprar um imóvel e tem em torno de 40%, 50% do valor desse imóvel, será uma excelente alternativa. Vamos a um exemplo. Em uma carta de 280 mil de crédito líquido, contemplada com um lance de 44%, 125 mil, geraria uma parcela residual de aproximadamente R$ 1.500. A parcela nesse caso é muito mais baixa do que o lance que você paga. O valor que você oferta de lance desconta do valor do saldo que você ainda tem para pagar no seu consórcio. Isso fará com que sua parcela pós-contemplação diminua consideravelmente. E isso favorece a autoquitação. Quem tem recurso para comprar à vista deveria usar o sistema, comprar 2 imóveis em vez de um e deixar que o restante seja pago pelo futuro inquilino. É uma forma de multiplicar rapidamente o patrimônio. Perceba que eu mostrei 4 formas de uso rentáveis para a aplicação do método plantar. Depende do seu momento, vai usar uma ou outra solução. O método serve para quem quiser comprar seu primeiro imóvel sem pagar o valor de 3 imóveis e formar um patrimônio de forma mais inteligente. Se você já tem um financiamento e quer reduzir o impacto dos juros no financiamento.
se você quer dar um upgrade no seu imóvel, fazendo uma reforma ou comprando um segundo imóvel para lazer. E para quem quer ter uma segunda aposentadoria, lucrando com a venda das cartas e comprando imóveis que serão pagos pelos próprios inquilinos, tendo dinheiro para lance ou não. Para os dois casos, esse é o caminho. Não haverá forma mais eficaz com essa segurança que lhe entregará tamanho resultado no longo prazo. Só para você ter uma ideia, colocando esses mesmos R$1.000 em uma boa aplicação, ao final de 200 meses terás colocado R$200 mil, que gerariam 483 mil, considerando 9% ao ano, que representa mais de 100% da CDI média dos últimos anos. Será difícil que você consiga manter essa taxa ao longo desse tempo. Já com o método, terás um imóvel que estará valendo 600 mil, sendo que você pagou o valor somente até a contemplação. Se foi em 5 anos, o aporte totalizou 63 mil reais aproximadamente. Mesmo que tenha sido depois, ainda assim não terá comparação. Agora é o seguinte, depois de tanto conteúdo, falta eu te dizer como você dá o próximo passo. E vou te falar, agora vem a parte mais simples para você. Estamos no final da aula e nos próximos minutos terá que responder a você mesmo se queres construir algo sólido para o futuro ou ter um futuro medíocre. A notícia não tão boa é que o tempo vai passar a cada mês. Uma oportunidade de construir esse futuro vai embora. Além de que, te aviso, esquece apenas guardar dinheiro todos os meses. A cada mês que você guarda sem alavancar, a inflação toma parte do seu dinheiro. Há 10 anos atrás, a gasolina custava na casa dos R$3. Hoje, na casa dos R$6. Praticamente dobrou o valor. Logo, é o mesmo que dizer que o seu dinheiro guardado perdeu uma boa parte do valor dele. Agora, a boa notícia é que com patrimônio você alavanca um pouco disso, porque junto com os preços do mercado que sobem, também sobe o preço dos imóveis. Sem contar que ninguém tira um imóvel de você. Um imóvel não pode ser levado de você em uma sinaleira ou em algum tipo de assalto. Agora, dinheiro, infelizmente, pode ser tirado de você. Uma matrícula de um imóvel não tem como sair da sua mão sem que você queira. Uma cota de consórcio também não. E com um método, aprenderás a conquistar isso de forma simples, sólida e consistente. E terás a minha ajuda para isso. Só vai depender de você, porque eu vou te entregar uma solução completa para que você invista e colha frutos no futuro. Basta você querer. Você vai poder adquirir o seu primeiro imóvel de forma estratégica e inteligente, sem precisar comprar à vista, sem precisar mexer nas suas economias, ou ainda mesmo que você não tenha o valor para isso. Você não precisa ter dinheiro guardado. Se tiver, melhor, mas não precisa. Poderá comprar um imóvel sem precisar financiar e pagar 3 ou mais, visto que a TR vai aumentar ainda mais do que a conta que você fez. Trocar por um imóvel melhor ou até mesmo ampliar ou reformar o seu imóvel. Quitar um financiamento imobiliário caso você o tenha. Ter lucros investindo, vendendo as cartas. Comprar imóveis para que esses gerem uma ótima renda para lhe bancar no futuro. E como consequência, melhorar a sua disciplina financeira. Digo isso tudo porque todos os dias recebo depoimentos de pessoas que não conseguiam guardar dinheiro ou investir todos os meses e depois que aderiram ao método, isso ficou muito comum. Não falham mais nenhum mês. Como você já sabe, o método não é uma cota de consórcio simplesmente. Ele utiliza o sistema de consórcios de forma estratégica para gerar alavancagem, economia e disciplina para promover essa multiplicação de patrimônio necessária para que você tenha um futuro melhor. É uma cota de consórcio certa, feita do jeito certo. E eu vou te mostrar como você faz isso. Você vai ter a oportunidade de fazer o seu investimento diretamente comigo, com a minha empresa, sem nenhum custo adicional para você. Eu vou te dar 6 bônus absolutamente necessários para que você tenha esse resultado. Bônus número 1, consultoria inicial.
Será uma conversa personalizada, individual, uma chamada onde poderás ver os nossos rostos, nos conhecer melhor. Uma conversa franca e aberta, onde teremos a liberdade de entender o seu momento e te ajudar na escolha do melhor plano para a sua realidade. Se você quer investir para a venda da carta, se você quer comprar um imóvel para uso, para investimento, enfim, são realidades diferentes. São estratégias diferentes para cada caso que são alocadas em grupos diferentes. Nós entendemos e faremos isso para você, de forma transparente e clara para que você tenha um bom resultado. Você não vai negociar com o robô. Bônus número 2, garantia de compra da carta contemplada. Através do nosso programa Compra Garantida, nós vamos garantir a compra da sua carta assim que ela contemplar, caso a sua opção seja a venda da carta. Quanto nós pagamos? Nós vamos lhe pagar de 17% a 22% em relação ao crédito da sua carta. Não sobre o valor investido, e sim sobre o valor do seu crédito disponível. Nós podemos oferecer isso para algumas pessoas justamente pela alta demanda que existe de crédito contemplado. Nós compramos de forma imediata e depois, com calma, vamos realocar essa carta no mercado para alguma pessoa que tenha pressa de adquirir o seu imóvel. Bônus número 3, assistência à aquisição. Se o seu desejo for a compra de um imóvel na contemplação, temos um serviço para lhe auxiliar em todo esse processo para que seja feita de forma 100% segura. Para que quando você compre um imóvel, não tenha nenhum risco e nenhum problema. Por trás disso, existe uma equipe administrativa e jurídica para te ajudar nesse processo e fazer com que esse imóvel seja de fato um gerador de receita e não de dor de cabeça. Foi o caso do William e da Milena. Veja aqui o que eles têm a dizer. O atendimento da Cativa e da Aline, da equipe dela, né? Da Letícia, foi muito importante para que a gente pudesse, desde a escolha da carta, né, entender os procedimentos dentro da HS, as possibilidades de contemplação, e seguiu sendo muito positivo no pós-venda, né, no momento da documentação, a comprovação de crédito, para a documentação de projeto da casa, enfim, essa parte tem a gente teve todo um assessoramento da equipe, que com certeza foi um diferencial. Foi muito importante. Foi muito importante e facilitou os trâmites para que a gente pudesse dar celeridade ao processo. Bônus número 4, suporte online. Através dos nossos canais oficiais de atendimento, você terá à disposição todo o suporte necessário, além de ferramentas que lhe darão uma resposta rápida caso você precise. Aqui você será atendido por pessoas de forma transparente e ágil. Bônus número 5, acompanhamento mensal. Não basta fazer o seu consórcio e pronto. Acompanhamos mensalmente o seu investimento. Iremos realizar todos os lances acordados, sejam os lances que são pagos pela própria carta, sejam lances que envolvam alguma oferta específica. Isso tudo já vamos deixar alinhado na consultoria. Com o acompanhamento mensal, você terá zero preocupações no seu dia a dia. Também lhe ajudaremos com a lembrança dos pagamentos mensais. Nenhum lance é automático, precisa ser feito mensalmente. Isso já é um dos motivos que diferencia a tua cota das demais cotas comercializadas Brasil afora, que não tem regularidade na oferta dos lances e que dependem do cliente lembrar de fazer a oferta no dia específico. Esse é um trabalho que nós faremos para ti. Bônus número 6, curso compacto de construção patrimonial. Se você gostou dessa aula e gostaria de ter acesso a esse conteúdo e demais ensinamentos por mais tempo, você pode ter. O conteúdo dessa aula será disponibilizado para você durante 1 ano a partir da data do início do seu investimento. Nesse tempo, poderás consultar a aula e rever quantas vezes quiser. Quantas vezes você comprou algo e perdeu o manual? Ou quantas vezes você comprou e sequer recebeu instruções de uso? Então, aqui isso não acontece. Eu poderia estar querendo lhe vender um curso, lhe cobrar uma assessoria mensal, sei lá,
cobrar um valor de R$5.000, fazer a gestão da sua cota para você. Imagine o quanto eu poderia ganhar com isso. Com certeza seria um bom valor, mas tudo isso não estaria dentro do meu propósito. Não acho que você conseguiria chegar no resultado que eu e você queremos, porque você ainda estaria na mão e poderia entrar em cotas que não lhe levarão no seu objetivo. Por isso eu fiz diferente. Eu não vou te cobrar nada por esse processo, mas também, obviamente, eu não posso trabalhar de graça. Por isso que montamos um negócio para conseguir te entregar e entregar isso de uma forma simples, mais eficiente e organizada. Fundei a Cativa Investimentos, que é a minha empresa. Uma empresa focada em te entregar resultado através de investimentos inteligentes, fora do basicão do mercado. Sem aquele mimimi financeiro, sabe? O método Plantar é uma das formas que eu consigo te entregar isso. Você estará fazendo o seu consórcio e contará com o apoio da minha equipe, com vários profissionais dedicados ao seu projeto. Somos uma das empresas do segmento mais bem avaliadas no Brasil. Fomos premiados por 5 anos como destaque e, inclusive, no último ano, estando entre as 10 maiores do segmento no Brasil. Então é pouca coisa não. Esses números não são meramente informativos. São a resposta à grande quantidade de resultados que acumulamos para mim e para outras pessoas com o método Plantar ao longo desses 5 anos. Ah, tá, mas tu está vendendo o teu produto, é óbvio que tu vai dizer que é o melhor. Não é isso. Nós não administramos grupos de consórcio, não criamos grupos só para nós, porque haveria um conflito de interesse, concorda? Se o grupo fosse meu, óbvio que eu diria que é o melhor, mas ele não é meu. Eu literalmente seleciono a dedo grupos específicos de empresas específicas que estão alinhados ao propósito de entrega do resultado do método. Portanto, eu escolhi a dedo grupos da HS Consórcios, uma administradora de consórcios com mais de 30 anos de história. Além do mais, obviamente, uma administradora credenciada e autorizada pelo Banco Central, conforme a certidão que eu te apresento aqui. A HS Consórcios é uma empresa relevante no setor de consórcios. A HS pertence ao Grupo Erval, uma empresa com mais de 60 anos. Um grupo com mais de 20 empresas, absolutamente sólido. Além do mais, atualmente a HS Consórcios é a maior administradora de consórcios do Brasil no segmento imobiliário. A HS comercializou em 2023 17,9 bilhões em créditos, tem uma contemplação mensal de 1.500 pessoas, com mais de 25 mil cotas ativas e mais de 80 mil bens entregues. Perceba que a sua cota será efetivada em uma empresa absolutamente sólida, e isso é muito importante. Agora, por outro lado, você não precisará lidar com uma empresa gigante, ligando para um 0800, ficando na fila e assim por diante, porque todo esse processo será feito por nós. Não só o atendimento diário, mas o desenvolvimento da estratégia para que tenhas resultado. O processo é feito de forma segura, transparente, 100% digital, em todas as partes do Brasil, tanto na adesão da cota, quanto depois no processo de venda da cota ou na aquisição de um imóvel. Tudo de forma digital. Presta atenção, você não vai tirar R$1 do seu bolso sem antes ter acesso a todas as informações da sua cota devidamente cadastradas e efetivadas nos portais da HS Consórcios. Resumindo, você terá a estratégia do método Plantar, o suporte do método, tudo desenvolvido e acompanhado por profissionais capacitados e certificados que validaram um plano específico para os seus objetivos e para o desenvolvimento do método. E quanto aos planos, vamos lá, são esses que eu separei para você. Plano Plantar Iniciante, um plano para quem está no começo da jornada com créditos que vão de 100 a 150 mil, com aportes mensais entre 341 a 512,50. Plano Plantar Conquista, um plano para quem deseja investir em cotas de grupos melhores com mais probabilidade de contemplação. Se você tem um orçamento para esse grupo, eu recomendo. Com parcelas acessíveis,
muitos investidores fazem várias cartas para ampliar ainda mais a probabilidade de contemplação para geração de renda futura. Se você tem a partir de 615 mensais para investir, esse é o grupo para ti. Com créditos que vão de 200 a 400 mil, com aportes mensais iniciais de 615 até 1.230. Esse grupo já tem os lances fidelidades de 6 meses e o fidelidade premium de 12 meses. Plano Plantar Master é um plano para quem deseja um custo efetivo menor e também para quem tem um projeto específico de investimento imobiliário. São créditos maiores para atender pretensões maiores. Créditos que vão de 500 a 700 mil, com aportes mensais iniciais de 1.397 a 1.956,50. Esse também conta com os lances fidelidade de 6 meses e fidelidade premium de 12 meses. Plano Plantar do Milhão. Esse plano é para quem já está em outro nível financeiro, um grupo seleto que reúne somente os melhores investidores, cada um com os seus projetos, para todos que estão com anseio de uma construção patrimonial. Nesse grupo estão os grandes empresários, por exemplo. Conta com o lance fidelidade de 6 meses e o fidelidade premium de 12 meses. Além de permitir grandes projetos com créditos de 800 mil a 1,5 milhões. Aportes mensais de 2.236 a 4.192. Eu já fiz a minha cota nesse grupo, inclusive. Se você está se perguntando sobre as formas de pagamento, como uma oferta exclusiva para você, você vai poder pagar a sua primeira parcela sem a necessidade de pagar taxa de adesão. A primeira parcela já irá garantir a sua adesão no grupo. Ela poderá ser paga por cartão de crédito, Pix ou boleto bancário. Você quer um outro motivo para comprovar a segurança do sistema? Pois vamos lá. O sistema de consórcios é regido pela Lei 11.795 de 2008, que garante as regras do sistema e a confiabilidade do sistema de consórcio, a proteção do consorciado que está fazendo o seu investimento. Nunca é demais reforçar que tudo isso é fiscalizado e auditado pelo Banco Central. Isso garante a saúde financeira das empresas, dos grupos e a certeza de que o teu recurso está sendo bem gerido e que terás o teu resultado assegurado. Estão oficialmente abertas as inscrições para o método Plantar e logo abaixo desse vídeo terá um botão para que você faça a sua reserva agora mesmo. Um formulário simples com apenas 8 perguntas breves para encaminhar a sua consultoria bônus. Importante, tá? Clica no botão do WhatsApp para agendar. Os agendamentos seguirão de acordo com a ordem em que recebo os contatos no WhatsApp, ok? Você terá acesso aos bônus somente nessa semana, então não perca tempo. O curso compacto, por exemplo, não é disponibilizado todos os dias, apenas em ofertas especiais como essa. Esse curso será importante para a sua caminhada. E somente hoje, segunda-feira, até às 23h59, você levará um presente especial e surpresa, que eu garanto que será absolutamente significativo para o teu projeto, para a construção de patrimônio. Um presente que irá crescendo e ganhando vigor com o passar do tempo, assim como os seus investimentos no método Plantar. Como símbolo do meu comprometimento, estou colocando a chave do teu futuro imóvel junto nesse presente. Só que só darei esse presente para quem se inscrever nos primeiros dias e fechar sua cota de consórcio do método nos primeiros dias. Faça logo a sua inscrição porque minha equipe é limitada e não temos disponibilidade infinita de atendimento nas consultorias. Atendemos por ordem de chegada as mensagens que recebemos lá no nosso WhatsApp. Então, você deve agir agora para não ficar de fora. Você precisa agir para ter um futuro melhor. Agora você já sabe como construir e multiplicar patrimônio. E tens na mão, separado por um clique, o acesso do meu método, o teu método, o método Plantar. Esse método já é responsável pelo sucesso de centenas de pessoas e será o seu sucesso também.
Te espero lá do lado de cá na consultoria. Até mais!